A paz do Senhor, tios e tias do Ministério Infantil. Estamos aqui mais uma vez para dicas especiais. E as dicas dessa semana é para os professores dos juniores. Quero começar lendo a Bíblia com você. Você, professor, corre, pega a sua Bíblia. Vamos ler lá em Provérbios, capítulo 22, o versículo 4, que diz assim, eu vou te esperar, corre, pega a sua Bíblia. Vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim, ó. O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas e honra e vida. Amém? Com esse versículo, quero começar te dando as dicas dessa semana. A lição dos juniores, a quinta lição, irá falar sobre o Senhor confundiu as línguas, né? A confusão das línguas é o título da lição. E os juniores vão aprender essa semana que o Senhor, ele é soberano sobre todas as coisas e sobre todas as pessoas. Professor, a dica é a mesma de sempre. Comece a sua aula planejando no início da semana. Convide o Espírito Santo para fazer parte da sua aula. Se planeje, leia a palavra do Senhor, leia os versículos, ore, oferte jejum ao Senhor pela sua aula. Que seja um momento ali, uma hora de muito aprendizado e de muita palavra do céu. Leve apenas a palavra para a sala de aula. Claro que você vai levar outros recursos, né, que são apoios didáticos, mas a palavra não pode faltar. Então comece a sua semana planejando a sua aula, lendo a palavra, pedindo ao Senhor que fale primeiro com você, para que você possa transmitir para os seus alunos, né, e alunas aquilo que o Senhor quer falar com eles. E no domingo, professor, chegue cedo, já prepare a sua sala, se possível no sábado, deixe tudo arrumadinho. No domingo, chegue cedo, receba os seus alunos com um sorriso no rosto, com a paz do Senhor, com muita alegria, professor. Que eles se sintam à vontade com você, né, que eles possam se sentir acolhidos. Aqueles que precisarem de um abraço, de uma palavra amiga, de uma palavra do Senhor, que você seja esse instrumento para a vida deles. A minha sugestão essa semana para a decoração da sala é que você faça um painel, professor e professora. Você pode imprimir em folha sulfite mesmo, foto dos países, né? Não precisa ser de todos, mas leve o máximo que você conseguir. Leve foto desses países, coloque num PNT, faça um painel com as fotos desses países e coloque o nome dos países e a língua que é falada em cada um deles. Eu sugiro que você coloque como título Volta ao Mundo, para que as crianças conheçam um pouquinho das culturas, né, da língua que se fala ao redor do mundo, né? E também conheçam um pouquinho de cada país. Os juniores, eles estão numa fase de muita curiosidade. Criança é curiosa, né? Isso vai despertar neles curiosidade para poder saber um pouco mais da lição que você irá explicar. Então faça um painel chamado Volta ao Mundo, coloque ali várias folhas de sulfites coloridas, né, com as fotos dos países impressos. Embaixo faça uma tarja com o nome do país e também a língua que se fala daquele país e monte na sua sala esse painel. Essa é a decoração. Eu já sugiro, professor, que você chame os alunos, né, quando entrarem, já cante um hino, que você escolha algum deles ou pergunte quem gostaria de fazer a oração e assim dê a oportunidade para aqueles que quiserem fazer a oração ou se eles estiverem um pouquinho acanhados, que você faça a oração inicial. E assim que terminar a oração inicial, já escolha o ajudante do dia, aquele que irá fazer a chamada, aquele ou aquela que irá fazer a chamada, que irá recolher as ofertas. Eu sempre enfatizo muito que no momento da oferta, cante hinos ao Senhor, né, que seja um momento de muita alegria, que as crianças aprendam a ofertar com alegria, porque é o Senhor quem nos dá todas as coisas. Já explique para elas também que esse momento tem que ser um momento de muito louvor ao Senhor, porque se nós temos o que vestir, o que comer, é porque é o Senhor que tem nos dado, né? Tem nos dado saúde, é o Senhor que tem providenciado. Então, que você faça com que esse momento seja um momento de muita alegria e gratidão ao Senhor também. E em seguida, professor, pergunte como foi a semana das crianças, né? Ouça elas falarem, porque é importante que dentro dessas experiências a gente acaba captando alguma criança que está precisando de ajuda, ajuda espiritual, ajuda emocional, ajuda em áreas da vida que só um professor com a sensibilidade do Espírito Santo consegue ver. E nós temos exemplos de coisas que a gente consegue ver através de uma conversa com a criança. Então ouça elas com atenção, o que elas estão precisando, o que elas estão agradecendo. Logo após, professor, pergunte para as crianças o porquê tem aquele quadro ali chamado Volta ao Mundo. E você vai começar a falar com elas sobre a lição. E pergunte a elas o que elas entendem por orgulho, o que elas entendem por querer ser mais que Deus. Vai perguntando, vai indagando, deixe que as crianças participem com você da sua aula. Que a sua aula seja uma aula participativa. Que as crianças tenham essa vontade e essa liberdade de falar, de perguntar. E se surgir alguma dúvida, professor, que você não saiba responder, tenha a humildade de chegar no superintendente, né? A revista fala sobre isso, ou no seu pastor, e perguntar: pastor, me perguntaram isso, mas eu não soube dizer. E tenho certeza que eles vão ter o prazer de lhe ajudar, né? Para que você na próxima aula possa levar a resposta às crianças. Após a lição explicada, aquele momento de adoração ao Senhor, você vai encerrar essa lição
com uma gincana, uma dinâmica, na verdade. Professor, você pode comprar aquelas boliches de plástico que você encontra nessas lojas de utilidade, de presente, e leve elas, leve uma bolinha, leve já vários papeizinhos cortados em tiras brancas e peça para que uma a uma das crianças já vá pensando e colocando o que elas precisam tirar da vida delas, que tipo de orgulho elas precisam tirar da vida delas. Você fazendo isso vai estar proporcionando à criança a olhar para dentro de si e ver aquilo que é preciso ser mudado. E isso é importante, porque quando nós olhamos para nós, e nós estamos cheios do Espírito Santo, quanto mais pertinho de Jesus nós estamos, mais nós enxergamos o que precisamos ser mudados. Então isso vai proporcionar a sua criança a olhar para dentro de si e ver o que precisa ser mudado. Precisa ser mudado. Essa criança ela vai escrever no papel e com a sua ajuda você já vai ter levado tudo. Uma fita crepe, você vai fazer um bolinho naquela fita crepe, colocar ali e vai colar. Se for 3 coisas que a criança diz que ela precisa mudar, você vai precisar de 3 pinos daquele do boliche. Vai colar um em cada um e você vai pedir para que a criança jogue a bolinha e quanto mais pinos ela derrubar, mais pontos ela fará. E conforme a criança for derrubando, dê leve incentivos a elas, né? Leva bala, ou leva pirulito, aquilo que estiver ao seu alcance. E você vai colocar o nome dessa dinâmica de derrubando o orgulho. E é importante que seja um tempo para que todas as crianças participem e brinquem. E assim você vai encerrar a sua aula, professor, com a presença do Espírito Santo. Você vai chamar as crianças para a última oração. Essa oração eu acho importante que você faça ela. Que você chame elas para apresentar a Deus tudo aquilo que elas colocaram ali naquela dinâmica. Você, professor, vai explicar para elas que todos os nossos sentimentos, aqueles que nós não conseguimos lidar, com a raiva, com o rancor, né, com o ódio, com o orgulho, com achar que somos mais que o outro, você pode dizer para elas que elas podem apresentar tudo isso ao Senhor, que elas podem colocar tudo isso aos pés do Senhor, que Ele vai mudar e moldar o coração delas através do Espírito Santo. E que esse momento seja um momento em que o Espírito Santo se faça presente na sua sala. Que você seja um instrumento, que seja um canal de bênção na vida dessas crianças. E você vai encerrar essa aula com uma oração, apresentando ao Senhor as suas falhas também. Porque nós somos seres humanos, né? Precisamos apresentar ao Senhor aquilo que nós precisamos mudar e sermos moldados. E eu creio que já vai ter dado o horário, né? De ir para dentro da sala, e eu quero deixar só mais uma dica que acabei esquecendo de falar no meio, mas nós temos o versículo que eu memorizando, né? Você vai pegar essa criança que é o ajudante, vai pedir para ele distribuir os papéis que você já vai ter levado cortado, com os temas, né? Com os pedaços do versículo, e você, professor, já vai ter levado de casa um desenho de um mundo, você leva já pronto, e as crianças vão só ler, e conforme eles vão lendo, eles vão colando nesse mundo e montando aquele memorizando daquele dia. Por que o mundo? Porque a lição ela vai dizer, né, que depois cada um foi pro seu lugar, né, foi construir o seu povo, e que eles todos se espalharam pela terra, né? Além do mural, né? Volta ao mundo, você vai colar esse versículo também para que as crianças, para que o cognitivo das crianças fixe que aquela lição foi isso, e que elas lembrem, quando forem falar de qualquer coisa, quando olharem para alguma coisa assim, que elas lembrem que o Senhor é soberano sobre todas as pessoas, que ninguém é maior que Ele, que nós devemos ser sempre servos. Somos filhos, somos amigos, mas Ele é soberano. E que, acima de tudo, elas podem contar com o Senhor para todas as coisas. E assim, professor, eu encerro esse momento de dicas, desejando a vocês uma boa aula, que a presença do Espírito Santo esteja com vocês. E que seja um momento extraordinário, que o Senhor venha falar. Se o Senhor quiser, Ele pode batizar, porque Ele continua o mesmo. Ele pode batizar na sua aula. Então, convide Jesus a participar, que eu creio que grandes coisas Ele fará. Até a próxima semana. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor.